Olá, esse é o Papo de Mãe, esse é o nosso primeiro episódio e eu tô com muita alegria de estar aqui hoje com vocês para realizar esse sonho, tirar ele do papel. Então eu queria já pedir para você compartilhar esse link, mandar para os seus amigos, para dar uma força aí para nós, né? E hoje eu tô aqui com a Tainara. Ela é uma gestante que eu tive o prazer de acompanhar o parto dela, da Giana. E ela veio para falar um pouquinho sobre o relato de parto dela no SUS, de forma humanizada. E eu sei que quando a gente está gestante, a gente começa a procurar no YouTube vários tipos de relato de parto, porque a gente quer saber o que aconteceu com as outras pessoas. E pensando nisso, eu trouxe ela aqui hoje para falar um pouquinho para vocês. Tudo bem, Tainara? Tudo bem, vocês? Que bom! E como que a Giana tá? 22 dias? Isso, graças a Deus, 22 Graças a dias, né? Ainda vivendo toda essa emoção que foi, né, o parto. Sim. Mas estamos aí com a graça de Deus. E vamos aí, é uma alegria poder compartilhar com vocês toda essa experiência que eu vivi, porque eu já tenho 2 filhos, o Tomás e a Kiara. Mas foi um marco, assim, realmente, né? Essa é a minha gestação, esse meu parto, e vai ser uma alegria compartilhar com vocês. Ai, que legal. Então, vamos começar. Conta um pouquinho Isso! pra nós de como que foi essa trajetória da gestação. Bora lá, então. Então, como eu contei, né? Eu já tenho 2 filhos, que é o Tomás e a Kiara. O Tomás, que foi há 5 anos atrás, foi pelo SUS também, foi um parto normal, foi um parto maravilhoso, tive uma experiência muito positiva. Porém, na minha segunda filha, mais ou menos 2 anos depois, né, o Tomás tinha 1 ano e 10 meses, tudo que eu menos se preocupava era com o parto, de verdade, me preocupava com o que é ser mãe de 2, porém, né, acabei tendo que passar por uma cesárea. Na época, ali, por conta dos batimentos cardíacos, depois que eu fui estudar, por mais que eu sempre estudei muito sobre parto, mas de certa forma foi uma cesárea desnecessária. Se eu tivesse ali me alimentado melhor no cardiotopo, como a gente conversou com a Iris depois. Mas enfim, né? Depois de um parto normal, eu acabei tendo uma cesárea. Foi muito difícil de aceitar, porque eu sou bem assim a favor, né, do parto normal também. Né, eu fui ali na época tentando entender por que eu vivi tudo aquilo. E sempre o desejo meu e do meu esposo era ter mais filhos, mas depois de ter passado pela cesárea, batia aquele medo, né? Meu Deus, que medo de ter passado por tudo isso, culpava, né, por ter sido do SUS, nossa, porque eu não tinha aquela equipe humanizada. Então eu tinha aquele negócio no meu coração. Só vou ter o terceiro filho quando eu conseguir contratar uma equipe totalmente humanizada, X equipe, e eu vou conseguir. Tava querendo colocar mesmo, né, toda a minha confiança naquela equipe, né? Colocando condições, né, pra Deus. De, Sim, ó, só pode mandar um filho a hora que tiver condições de sim. pagar o parto do sonho. Exatamente. E eu sou a louca de ver relatos de parto, né? Parto na piscina, bem humanizado. Nossa, é isso que eu quero, desse jeito. Mas, né, com o tempo, a Kiara já tinha completado 2 anos e Deus foi tocando o nosso coração. Da gente se abandonar, né? Principalmente através do meu marido, foi conversando comigo, da gente se abrir realmente para que Deus pudesse, né, nos mandar o terceiro filho. E com a graça de Deus, foi junho, julho de 2022, Deus nos abençoou, né, com mais uma gestação, né, com a Giana, descobrimos que iria ser uma menininha, e eu tinha tido toda uma experiência com Santa Giana, e se fosse menininha já estava certo que ia ser Giana, e ficamos muito felizes. Porém, né, voltei lá no fundo do meu coração, por mais que estava tentando se abandonar em Deus, a minha circunstância, né, seria o SUS naquele momento. Meu esposo sempre me fala, olha, se você tem esse sonho de ganhar, né, numa equipe assim, sonhe, né, tudo que é nosso está no coração de Deus, mas precisamos ser fiel um pouco. Sim. Então Deus falava muito no nosso coração, né, ser fiel um pouco, ele vai dar mais. Então, nessa gestação, a minha circunstância ainda era o SUS. Então eu tinha todos aqueles medos, né? Era o médico de plantão, seria um parto pós-cesárea, será que quando eu chegasse lá o médico deixaria eu tentar?
né? Eu não sei quem vai estar lá, até por conta da Kiara, eu passei por 2 plantões e a primeira médica, que ela que já queria fazer cesárea, e eu meio que dei uma tretada com ela, tentando ali um pouco mais para poder tentar o normal, mas se fosse por ela ali, eu já tinha feito a cesárea na noite anterior. Mas enfim, todos aqueles medos, né? Mas tentei de todas as formas, tá me preparando, né? Fazendo o pré-natal certinho e tentando me abandonar em Deus. Mas no fundo ali do meu coração tinha todos aqueles medos, né? Mas no meio de tudo isso, eu tive um grande presente de Deus, que foi a melhor doula que eu poderia ter, que realmente foi um presente de Deus. E assim, eu senti mesmo assim, não, gente, acho que vai, né? Agora eu tenho uma doula, vai poder me ajudar, me orientar um pouco mais. Porque a gente sabe que no momento do parto a gente fica vulnerável. Às vezes o médico pode falar alguma coisa e a presença da doula ali é muito importante, né? Pra dar aquele suporte. Então a gente fez todos os acompanhamentos, perinatal. Vou até aproveitar, te interromper um pouquinho, Tainara, até programa Primeira Vez é assim mesmo. Até esqueci de falar pra vocês, né, de me apresentar. Eu sou a Iris, né, como a gente já conversou, eu sou doula, pra quem já me conhece. E o que é essa profissão, né? O que é a doulagem? Muita gente não conhece, normalmente só vai começar a conhecer depois que já tá gestante, que começa a entender sobre parto. E por que eu fui um presente na vida do Tainara? Foi um presente recíproco. Eu resolvi fazer o meu curso de doula, já era um sonho do meu coração desde o parto do Theo, né? O Theo tem 3 anos agora e desde o parto dele, eu sempre fui apaixonada por parto. Acho que quando a gente é apaixonado por parto, é algo que não sai do coração. Eu falo que o bichinho do parto pica a gente e você fica louco querendo saber de tudo, como que funciona. E esse desejo foi crescendo, crescendo. E aí no ano passado, retrasado, não me lembro certinho, resolvi fazer o curso. E no curso tinha um estágio, né? Era o curso da Laura Padilha, do Donário. Beijo, Laura. Você vai me ver, hein, Laura, tenho certeza. Então tinha que ter um estágio, então foi feita uma lista, né, de todos os gestantes que teriam desejo de ter uma doula voluntária, e foi no Brasil todo, né? Várias mulheres do Brasil todo mandaram o nome lá, e a Tainara vai poder dizer isso, né? A Tainara, eu acho que falou assim, nem vou fazer. Sim. Como que foi? Porque daí eu estava grávida, daí estamos ali, e eu sempre gostei do conteúdo da Laura, ajuda bastante das gestantes, então eu falei assim, nem deve ter, pensei assim que ia ser algo online, talvez alguém falaria comigo, me instruiria um pouco, e só coloquei meu e-mail lá, sabe? E aí recebi a lista de gestantes, e dentro das minhas gestantes, porque tinha gestantes de vários lugares, né? A gente recebe uma lista com 4, e a gente tem que meio que escolher ali qual que a gente quer acompanhar. E quando eu vi lá Apucarana, eu sou de Arapongas, eu falei, gente, não é possível que tenha uma de Apucarana. Porque eu era a única doula que estava me formando do Paraná, então todas as do Paraná caiu pra mim, mas aí caiu Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco, e tinha uma de Apucarana. Eu falei, essa aqui mesmo. E aí a gente descobriu que a gente tem vários amigos em comum, sim, por conta, né, de participar da igreja e tudo mais. E foi um presente mesmo, conhecer a história da Tainara e poder participar dessa gestação. Então, realmente foi bem no comecinho, né, da gestação. Foi bem. Então, eu consegui acompanhar a gestação inteira. E aí, só agora que foi parto, depois de tanto tempo, sim, né? Então... É muito legal, porque quando eu conto que foi o presente de Deus, as pessoas acabam perguntando, as pessoas não acreditam que foi assim. Foi assim, eu coloquei ela bem sem esperança. E foi realmente um presente, foi bem no começo, a gente fez todos os encontros, fizemos o chá de bênçãos, que foi um momento maravilhoso ali com as crianças, com o Tomás e com a Kiara, foi bem marcante. E, enfim, né, essa é a história do meu presente que eu tive da doula, que foi realmente assim, inesperado. Porque a princípio eu iria pelo SUS sem doula mesmo. Então, daí, como eu disse, eu fiz pré-natal, né, tive os acompanhamentos, e dentro da minha realidade, eu tentei ao máximo me preparar, fisicamente falando. Foi a gestação que eu mais cuidei da minha alimentação, então, praticava exercício ali dentro da minha realidade, estudava também, por mais que eu já tinha muito conhecimento sobre o parto, eu tentei estudar muito mais
por ser pós-cesárea. Eu nunca esqueço do encontro que a gente teve, que eu falei pra ele assim, meu maior medo, gente, ó, meu maior medo era o médico falar assim, ó, seu útero tá rompendo, que é um risco que eles falam de pós-cesárea, né? Sim. E eu falava assim, o que eu vou fazer, né? E aí eles me acalmavam, né? Falavam assim, não, a porcentagem é muito baixa, tem sinais que isso vai acontecer, né? Então ela sempre foi me acalmando. Porque os médicos falam, né, do risco de ruptura uterina e só, não explicam como que isso pode acontecer, se pode acontecer. Então hoje a gente tem estudos que de uma cesárea só é de menos de 1%. E tem casos de 3, 4 cesáreas que é de 1%, 2%. Então é baixíssimo, é um risco quase que é assim, isolado, né? Claro, acontece, mas a chance é muito mínima. Mas infelizmente num país cesarista, Tudo conforme o mentira, médico né? que você vai, já vai falar assim, né? Sim. Sem chances. E o nosso, né, o mundo, o Brasil tá tão cesarista que quando eu falava, né, que as pessoas perguntam, mas que tipo de parto é, né? Na cesárea nem é parto, né? Mas enfim, eu falo assim, ó, eu vou tentar normal, tive uma cesárea, mas vai ser normal. Nossa, mas pode? Não pode. O médico na minha época não deixou eu tentar. Então eu tinha esses comentários negativos das pessoas falando assim, não sei se vai dar certo. Mas então eu tentava ao máximo também estudar ali. O meu intervalo era um intervalo bem favorável, que já era 3 anos. Tem gente que consegue um intervalo até menor, né? Porque os riscos de uma pós-cesárea também, depois de cesárea também tem seus riscos, né? Sim. Mas muitas vezes eles vão falar só que não pode, enfim. Então tinha toda essa luta, mas eu fui ali, né, me preparei de todas as formas e cuidando também do meu espiritual, de tentar me abandonar em Deus, né, que não ia ser aquela equipe, que ia ser Deus que ia fazer o meu milagre, de eu poder ter a graça de um parto normal ali depois da cesárea, como eu tinha tido o Tomás. Mas por volta de 26 semanas, eu acredito que eu fiz uma ultrassom e a pequena Giana estava o quê? Pélvica. Pois é, pra quem não sabe o que é pélvica, é quando o bebê tá sentado. É possível um parto sentado? É possível um parto sentado, mas hoje no SUS é protocolo levar direto pra cesárea. Então eu tenho certeza que a hora que teve esse diagnóstico de um bebê pélvico, a Tainara entrou em desespero e a gente conversou muito a respeito. Então assim, é possível o bebê ainda vir até... hoje se fala na medicina até 32 semanas, mas a gente vai ouvir um pouquinho mais da história e vai ver que isso não é indicativo não. Então, foi um pouco antes de 30 semanas, assim, acho que por volta de 26, ela estava pélvica. Então, pra mim, assim, foi um momento muito difícil, eu chorei. Meu temperamento, eu sou reumática, então, por mim, eu queria desistir de tudo. Eu falei assim, não, impossível eu chegar lá, né, com o bebê pélvico. Se fosse outras condições, super tentaria um parto pélvico, né? Tem a manobra, como que é o nome da manobra mesmo que faz? Versão externa. Tem tudo isso, mas não estava dentro da minha circunstância, da minha realidade poder fazer isso. Então eu pensei assim, vou desistir, né? O que eu vou fazer, né? Mas aí que eu estava lá no fundo do poço e realmente, né, eu falo que eu precisava que ela ficasse pélvica, porque eu ainda não estava abandonada. Eu ainda achava que era eu que ia conseguir. Eu lembro que até eu falei pra eles assim, Iris, se tudo der errado, eu passo por uma cesárea e no próximo, daí tipo eu tento. Eu acho que eu comentei isso com você, né? Eu, no fundo, tinha esse pensamento. Eu acho que passando tudo pelo SUS, né, vai ser tudo bagunçado, não vou conseguir um médico que me atenda, que deixa eu tentar. O bebê tá pélvico, então acho que no próximo eu dou como programar e vou pagar. Eu ainda tinha esse pensamento, então eu não estava totalmente abandonada em Deus. Então por isso que Deus, né, precisou deixar a Giana pélvica e até um longo período, né? Sim. Então foi então que conversei com a Iris, a gente começou os exercícios para que ela virasse. E eu pensava assim, até 30 semanas, 32, tem uma porcentagem ainda. Então até as 32 semanas eu fiquei ali nos exercícios, continuei rezando, e fui fazer uma ultrassom com 32 semanas. Acho que 32, 33. Fiz a ultrassom e a minha ainda estava pélvica. Então quando chega nessa margem, vai ficando menor a porcentagem do bebê ficar na posição cefálica, né? Porque o bebê já tá grande. Então, a dificuldade, né, de virar totalmente, né, porque ele tem que dar um 360 ali dentro da barriga,
Depois das 32 semanas o bebê já tá enorme, né? Já, o espaço já fica bem menor, então as chances do bebê virar é muito difícil. Então, como a gente falou, tem a versão externa, né, que é feita por uma obstetra. Ele faz a ultrassom e ali vai fazendo os movimentos ali com o bebê para virar. Não é assim, é possível, mas também é uma coisa que tem seus riscos por conta do cordão umbilical, placenta e tudo mais. E tem os exercícios do spinning babies, que é o que a gente estava fazendo, que também auxiliam. Mas, né? E que daí, quando eu fiz essa por volta de 30 semanas, o médico falou assim, ó, caminha bastante, faz os exercícios, que tem chance de virar. Né? Eu falei pra ele meu desejo, pro médico da ultrassom. Porém, com 32, 33, quando eu cheguei lá, estava pélvica, aí já mudou o cenário. Ah, muito difícil ela virar, mãe, eu acho que... Mas ainda bem que tem a cesárea, né? Eles já vão todo mundo falando assim... Aí eu percebi que eu precisava fazer algo a mais, né? Que realmente eu percebi que eu precisava me conectar com Deus. Foi quando eu fiz um curso sobre a espiritualidade do parto, que Deus tocou realmente meu coração, que eu não estava abandonada, eu ainda estava tudo com esses pensamentos que eu fui contando para vocês. E foi realmente assim um retiro espiritual que eu gosto assim de falar que eu fiz nessas últimas semanas. De me entregar para Deus, entregar aquela equipe médica que tivesse lá, o médico que tivesse lá, a enfermeira que tivesse lá. E eu rezei muito aquela passagem de bodas de Caná, que Jesus faz ali um milagre. Então, assim como Jesus pediu lá, né, para que os serventes enchessem as talhas, então eu fazia os exercícios. Já com 32, até 32 semanas foi até tranquilo, mas ali no final já foi ficando mais difícil por conta do barrigão, né? Por mais que eu tinha assim, uma facilidade, como eu faço balé, então não era tão difícil fazer os exercícios. Mas por conta ali do barrigão já era difícil, porque era uma posição invertida. Então eu fui ali, realmente foi um retiro. Eu rezava muito com essa passagem e Deus tocou muito também aquela passagem de Marcos 9, no versículo 14 a 29, daquele pai que pede a cura do filho epilético, né? E o pai ele fala bem assim, e eu me coloquei totalmente dentro dessa passagem bíblica. Se podes, faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus falou assim, se podes, né? Se podes, com quem que ele estava falando? Com Jesus, né? Tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino então vai falar, né? Eu creio, mas vem em auxílio a minha falta de fé. Então eu me senti muito como esse pai, por causa que eu tava assim, eu rezava, mas assim, será que Jesus pode fazer alguma coisa? Porque até antes da cura desse menino, o pai, né, ele tentou pedir a cura para os discípulos, e daí até o discípulo fala assim, a gente não conseguiu. Só que na verdade essa parte do evangelho vai realmente relatar sobre a fé. E a minha fé ainda não estava assim totalmente depositada em Deus. A minha fé estava em mim, a minha fé estava no médico. E foi quando realmente eu fui ali me abandonando, então fui fazendo a minha parte e fui pedir muita intercessão de Santa Giana, né, que é a onomástica da pequena Giana. Pedi muita intercessão também da Beata Chiara Corbélia, que tem uma história maravilhosa, depois vocês também podem aí pesquisar sobre a vida dela, dessas duas grandes mulheres que me inspiram muito. E foi indo ali 32, daí eu lembro que com 36 semanas a médica falou assim, vamos fazer uma ultrassom. E daí a gente faz essa, e depois com 38, se ela ainda tiver pélvica, eu vou deixar na sua carteirinha que vai ser necessário fazer uma cesárea. E eu conversava com eles assim, não, e eles também, não, pode virar até no último momento. Até no último segundo. E daí nesse momento, assim, realmente eu já estava diferente, né? Estava assim, entregue em Deus. É um caminho de perdão também. Sim, isso. Até porque no curso de espiritualidade do parto vai falar muito assim de você ressignificar o seu parto anterior. E de certa forma, eu tinha muita raiva do que eu tinha vivido no parto da Chiara, né, na cesárea. Eu tinha raiva daquela médica, eu tinha raiva de todo mundo daquele dia.
né? O dia que Deus escolheu para minha filha vir ao mundo, né? Eu não conseguia aceitar aquilo. E até na época, meu diretor espiritual, o padre, quando eu falei para ele assim, padre, eu não consigo aceitar, de certa forma eu estou até revoltada com Deus. E o padre mandava muito eu rezar com aquela passagem, né, lá da Paixão de Cristo, que quando Cristo fala assim, pai, afasta de mim esse cálice, porém, faça a tua vontade. Então eu fui tentando voltar a rezar também com essa passagem, que assim, eu precisava passar por aquilo, né? Eu estava confiando em mim, então fiz todo esse trabalho de ressignificar, colocava tudo no caderno, de perdoar aquela médica, né? De voltar naquele dia, de agradecer a Deus por aquele nascimento, independente, né? Que eu tive que passar pela cesárea. Então, tentei ressignificar, até durante o trabalho de parto também, durante a descontração, né? Porque quem me conhece aí, quando eu falo do parto da Kiara, a gente fala com raiva daquela médica. E isso não é legal, né? A gente precisa sempre estar perdoando, independente. Então, eu tentei ressignificar de todas as formas. Também, né, a cesárea, o médico, toda a equipe, as enfermeiras. E fui, né? Perdoar é muito importante também, porque às vezes muitas coisas travam na nossa vida por mágoas que a gente tem, ressentimentos, e realmente isso também fez muita diferença. Eu ia escrevendo todos os meus sentimentos negativos que eu tive em relação ao dia que a Kiara nasceu. E foi assim, realmente, eu acho que eu fui me lavando, fui ficando mais leve, me entregando. E aí eu lembro com 36 semanas a médica fez um papel pra mim fazer a cesárea. Nossa, olha gente, falando de cesárea. Pra mim fazer a ultrassom. E daí eu lembro que eu falei assim, eu vou esperar 37, quase 38, que daí já vai estar mais perto. E foi assim. E o fato da ginefa pélvica, eu não contei, gente, pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram meu esposo, a Iris e a minha cunhada. Porque eu pensava assim, as pessoas já me desanimam por ser um parto pós-cesárea. Se eu falar, né, que ela tá pélvica, aí que vão me desanimar, né? Então quase ninguém sabia. Daí eu lembro que eu deixei pra marcar com 37 mais 7. Eu fiz a segunda, na terça eu ia fazer 38 semanas. Que era quando a médica falou assim, ó, depois disso eu vou te dar sua carteirinha. E vamos contar porque sua cunhada sabe. Isso, verdade, tava esquecendo desse detalhe. Gente, a Iris, né, por isso que eu falo, tem uma doula, né? Ela me mandou uma mensagem falando pra mim usar um carvão. E daí eu não ia contar nem com a minha cunhada, né? Só que daí eu tava tão desesperada que eu falei assim pra Daiane assim, Daiane, eu preciso de um carvão. E daí ela foi, minha cunhada, né? Um beijo, Daiane, sempre me ajuda. Presente de Deus na minha vida também. Ela levou o carvão no mesmo dia, porque ela achou que eu estava com vontade de comer o carvão. E sobre o carvão foi uma moça que tinha instruído, como né? que funciona? Eu faço acompanhamento do método Billings, que é um método natural de espaçamento de gravidez para quem quer engravidar. E eu faço acompanhamento com a irmã Lucimar, lá de Londrina. E a gente conversando... é por Deus mesmo. Eu falo que tudo acontece por permissão de Deus mesmo. E a gente conversando, e eu falei pra ela que eu era doula. Porque até então eu nunca tinha falado pra ela que eu era doula, né? Ela, nossa, que legal. Eu tenho também bastante experiência com parto, né? Já acompanhei alguns partos, que ela já tem uma idade um pouco mais avançada. E aí eu falei pra ela, eu tô um pouco triste, porque... a minha gestante o bebê dela tá pélvico e a gente já tá fazendo vários exercícios, ela já tá com 36 semanas e a bebê ainda não virou. E ela falou, não, eu tenho um negócio que é batata que você pode fazer que vai funcionar. E eu, o quê? Ela falou que você vai pedir pra ela pegar um carvão e dormir com o carvão na calcinha. Eu falei, não vou pedir isso pra ela, de jeito nenhum. Ela, não, pode falar pra ela fazer ou carvão ou argila. Então já fica a dica aí pra vocês. Aí eu falei, a argila é mais difícil de conseguir, né? Eu falei, carvão quase todo mundo tem em casa, porque sempre tem um churrasquinho lá. E eu falei, vou falar pra ela fazer um carvão. Nos primeiros dias eu lembro que eu coloquei com plástico filme, né? Aí ela falou assim, não, vou deixar esse carvão aqui na calcinha, vai ficar enrolado. Eu falei, não, põe o carvão. Tem que ser um contato mesmo. Porque senão vai que não resolve, né?
Mas foi bem assim, no dia que ela falou isso, gente, eu mandei mensagem pro meu cunhado e pensei, eu preciso de um carvão hoje, né? E ela foi bem solícita, levou o carvão pra mim. Aí eu acabei contando pra ela, porque ela achou que eu estava com desejo de comer carvão, gente. E eu, assim, graças a Deus, nunca tive esses desejos esquisitos na gravidez, não. Então eu falei só a higiene pélvica, né? Eu acabei contando pra ela me ajudou muito também. Com palavras positivas, porque daí o que acontece? Fiz ultrassom com 32, ali depois com 35, e daí ia batendo aquela ansiedade. Mas realmente, se eu, tipo, vamos supor, se isso tivesse acontecido mais ali no começo da gravidez, claro que no começo ainda não é nada que preocupante, mas assim, eu estaria com a cabeça virada, então realmente, tipo assim, ali até as 32 ainda fiquei confiante em mim, mas assim, nessas últimas semanas depois das 32, realmente assim, eu vivi algo extraordinário em Deus, né? Com a graça de Deus, eu sempre tive uma boa vivência, né? Com a igreja, participei de grupos de jovens, mas foi algo assim, todos os encontros, experiência de oração, né? Na renovação que a gente participa, assim, foi algo muito diferente. E tudo isso, né, depois refletiu totalmente lá no dia do meu parto. E você fez todo o acompanhamento pelo SUS? Todo o pré-natal, todos os exames, tudo? Sim, foi tudo pelo SUS. E até esse foi um pouco diferente por causa que nos meus 2 filhos anteriores eu ia pra casa da gestante e era com obstetra certinho. E esse acabou sendo com clínico geral, mas porém assim, ela correspondia aos exames, tudo certinho. As ultrassom, eu fiz algumas ultrassons só fora, porque é pouca pelo SUS, mas foi tudo assim pelo SUS, foi uma gestação tranquila, graças a Deus, assim. Eu tô perguntando porque um dos nossos patrocinadores é o Dom Bosco, e eles fizeram um pacote de desconto para as gestantes que precisarem fazer exames, né, de sangue ou até sexagem fetal. Não sei se fez sexagem da Giana ou foi pela ultrassom? Eu fiz pela ultrassom. Aí teve que esperar até 4 meses. Tive que esperar até 4 meses. Aí a sexagem fetal você pode fazer com 8 semanas, eu não aguentava. Dos meus eu fiz dos 2. E fiz lá no Dom Bosco. Então eles estão com um preço bem legal pra quem falar que viu no podcast. Então chega lá e fala que viu no podcast falando do exame que eles vão dar um descontinho. Então, que é bem legal quanto antes a gente saber, né? Já tem um nome, ele já compra as coisinhas. Sim. Mas daí, como eu disse, foi um dia antes de fazer 38 semanas, eu fui fazer ultrassom e fui com o mesmo médico que falou que ela não viraria mais. Que a maioria das ultrassons eu fiz pelo SUS mesmo, algumas só que eu pagava pelo particular, mas essa ainda era pelo SUS, que era a última daí que a médica deixou solicitar pra fazer a cartinha ali que eu ia ter que passar por uma cesárea. Gente, eu cheguei lá, confesso assim que por mais que eu já estava mais tranquila, é normal, a gente é humano, né? Então, deitei lá, né, e eu cuidava do jeito de deitar, de sentar, porque a posição, né, ali também ajuda, né, a questão do bebê ficar cefálico. Então, eu deitei e daí eu sei que o médico pegou e a primeira coisa, ele tem a secretária que ele vai falando para fazer as anotações e falou, ela está cefálica. Eu sei que eu olhei pro médico e falei assim, o que o senhor tá falando? Ela está cefálica, porque assim, eu sentia muito algo redondo aqui do lado direito e pra mim era a cabeça, eu pensava assim, acho que ela não virou, só que nem sempre ficava aquele aspecto redondo ali. E daí bem na hora da ultrassom ainda tava, eu falei assim, mas e esse redondinho que eu sinto aqui, doutor? Ele falou assim, não, olha que as mãozinhas dela estão assim, e dava realmente um aspecto, assim, a Giana é a bebê que mais mexeu na minha barriga. Então, por isso que eu acho que ela ficou pélvica, ficou cefálica, tudo, né? E ela mexeu bastante. E realmente as mãozinhas dela, que daí depois, ali até no dia do parto, eu sempre sentia aquela bolinha, mas pra mim já estava tranquilo, que daí eu sentia realmente os pezinhos aqui e consegui me identificar bem. Então, eu sei que eu falei assim pro doutor, o senhor falou que ela não ia virar. Aí, mas eu rezei muito, eu fiz vários exercícios, daí ele falou assim, realmente, pra medicina, nada é impossível, e se você rezou muito, Deus realmente pode fazer um milagre, né? E eu falei assim, realmente, né, eu sei que eu saí de lá, assim, maravilhada, mandei mensagem pra Iris, mandei mensagem pra minha cunhada, que daí ela sabia, e falei assim, beleza, né, Deus realizou o milagre, né, assim como eu rezei muito lá com a passagem de gota de Caná,
ela poder ficar cefálica, fiz minha parte, mas ainda tínhamos um caminho a percorrer, né? Sim. Porque daí já 38 semanas, toda aquela ansiedade, né? O Tomás e a Kiara foi tudo, eu cheguei lá por volta das 40 semanas, o Tomás que foi normal, eu ganhei de 40 semanas. Então tinha ali um caminho a percorrer, a gente sabe que essas últimas semanas as semanas que os médicos podem falar ali alguma coisa, não tá legal, né? Líquido baixo, todas essas coisas. Então eu né, pensava assim, temos um longo caminho a percorrer. Então fui indo ali, né? Foi um final bem tranquilo, foi que eu também estava bem disposta, por conta, eu acho, todo o cuidado que eu tive com a alimentação. Eu lembro que o Tomás e a Kiara no final estavam mais cansados, então eu consegui ali ainda continuar firme na caminhada, fazia alguns exercícios ali para ajudar. Então foi 39 semanas e nada, nem um sinal, né? Tava bem tranquilo, nada de pródromo, estava plena, né? Porque de dar 39 semanas, ali daí todo mundo já começa a perguntar, né? Por mais que eu não sou muito de falar minha data prevista, mas o pessoal já começa ali, né? Já viu o barrigão, então, nossa, não nasceu ainda, né? Que dia que vai nascer? E daí aquele prazo que dá quase um mês de 38 a quase 42 semanas, normalmente, que o pessoal espera, né? Mas estava bem de boa, estava bem assim mesmo confiante. E fora essas pressãozinhas, principalmente da mãe, da sogra, sabe? Que ansiedade que nasce, né? Daí chegou as 40 semanas. E lá, né, em Apucarana, quando dá 40 semanas, então, pelo SUS, daí você não vai mais no seu médico do pré-natal e você começa a ir no materno infantil de 3 em 3 dias para fazer a vitalidade fetal. Então, no dia que eu fiz 40 semanas, foi um dia que eu precisei ir para o hospital. E daí passou realmente assim todo um negócio na minha cabeça do dia que eu fui lá da Kiara fazer o cardiotoco. Então foi um dia, gente, que eu fiquei naquele hospital, assim, né, foi bastante tempo até, por causa que eu precisei esperar, mas assim, eu rezei um rosário, gente, que eu nunca rezei um rosário tão rápido, porque assim, eu estava nervosa mesmo de como que ia sair aquele cardiotoco, mas de certa forma também confiando. Mas assim, a gente é humano, assim, por mais assim, aquele dia ainda foi um marco ainda, assim, que eu acho que a minha fé ainda estava assim, né? Eu falei assim, não, mas eu rezei aquele rosário, pedi pra Nossa Senhora me ajudar, manter a calma, eu lembro que a enfermeira veio medir a pressão. Eu falei, você tá bem? Eu falei, assim, eu tô com medo do médico querer me cortar. Eu falei bem assim pra ela. Ele falou alguma desculpa. Então eu falei assim, Deus vai preparar esse médico que tá de plantão, que ele vai falar comigo, vai me acalmar. E foi dito e feito. Fiz o cardiotoco. Na verdade, deu alterado, gente. Deu alterado. Só que daí eles tinham me falado pra me cuidar da alimentação na hora que fosse fazer o cardiotoco, que é algo que eu não fiz na Kiara. Eu lembro que eu saí da casa da gestante, da época da Kiara, fui pra lá, tinha tomado café às 7 horas da manhã. É claro que o cardiotoco vai dar. Então, pra quem não sabe, né, quem tá gestante ainda, o que é o cardiotoco, é um exame que mede a mobilidade do bebê, os batimentos cardíacos, e nunca é explicado que a mãe precisa estar muito bem alimentada. Então, no final da gestação, os médicos sempre pedem para ver se o bebê está mexendo ali a cada 20 minutos, mas não explicam que para esse bebê precisa de energia, né, precisa de alimentação. Então, sempre que for fazer um cardiotoco, ou sempre que o bebê está mais quietinho ali, se alimenta bem, deita ali um pouquinho do lado esquerdo, que logo o bebê vai voltar a se movimentar. Então, no caso do segundo parto da Tainara, não foi explicado isso pra ela, então o bebê não tava ali com os batimentos legais, porque já tava muito tempo sem se alimentar, né? Sim, e daí foi que, quando eu fiz esse primeiro da Giana, acabou de um pouquinho alterado. Eu falei pra enfermeira assim, pra deixar a coisa novamente. O que acontece? Eu tinha umas balas e o segundo já deu totalmente diferente. Então o médico conversou comigo, né, falou assim, beleza, o protocolo do hospital para um parto pós-cesárea, a gente vai poder esperar até 41 semanas, então eu tava fazendo 40 semanas naquele dia, então tinha mais uma semana, e como é 3 anos de intervalo tranquilo, é pra você tentar, então eu fui pra casa bem em paz. Então eu tinha que voltar daqui 3 dias no sábado. Eu lembro que eu só falei assim, Deus, não me deixa voltar aqui sábado, porque foi tão assim, aflita, eu fiquei ali naqueles momentos, né, mas faça a tua vontade, eu tava realmente assim, abandonada. Aí eu comentei com a Iris, né, a Iris me passou algumas coisinhas pra mim fazer, umas induções natural, né, aí isso foi na terça, eu lembro que na quarta, daí eu fui à missa à noite, cheguei, fiz o chazinho, tive uma dificuldade ali pra beber, eu acho que eu tenho um pouco de alergia na pimenta do reino, do gengibre, deu uma espirração, nem consegui beber muito bem, mas falei assim, né, Deus sabe o que faz, eu tava caminhando todos os dias, fazendo ali tudo
que era possível para que eu pudesse entrar em trabalho de parto. Aí, na quinta-feira de madrugada, né, eu tava de 40 semanas mais 3 dias, comecei a sentir, de certa forma, uns pródromos, eu acredito, porque tava bem espaçado, assim, tem hora que tava ficando intimado, tem hora que até tava 3 em 10 minutos, mas ainda tava, tem hora que espaçava. Daí eu comentei com a Iris, dela já foi falando, dando mais dicas ali, o Tomás estava em casa, que ele tava doentinho, ela falou assim, veja bastante ele para liberar a ocitocina. E daí tem hora que parece que ia, tem hora que parecia que não ia, e eu pensava, será que é hoje, será que não é? E foi assim, indo naquele dia, mas era bem próximos ainda, porque tem hora que dava um espaçamento de 1 hora. Foi, né, meu marido chegou, ele falou, como é que você tá? Tem hora que vinha umas bravas, já tinha ali que trabalhar a respiração, mas elas estavam nos intervalos ainda meio que bagunçadas. Daí, era umas 10 horas, a gente foi dormir. Só que assim, já não tava conseguindo muito dormir, não. Eu falei assim, hoje não vai ser, acho que vai ser amanhã. Então, daí a gente foi dormir, mas quando foi dando de madrugada, o negócio foi ficando mais assim, apurado, aquela vontade de ir no banheiro, bastante. E eu lembro que por volta de 4 horas o negócio foi ficando mais apertado. Foi quando eu falei assim, será que eu ligo pra eles? Porque eu tava contando as contrações assim, bem assim, com um tempo bom, mas às vezes ainda dava uma certa espaçada. E eu pensava assim, vou fazer eles virem aqui à toa, né? Só que ao mesmo tempo parecia que já era, tava na fase ativa, só que tem hora que eu ficava meio confusa, mas sei lá, eu falei assim, eu vou ligar pra Iris porque eu tô achando que eu tô na fase ativa. Só que foi um pouco diferente assim, em relação ao do Tomás, que realmente ela se concentrava assim, até durante o trabalho de parto eu falava com a Iris isso. Né, tem hora que parece dar umas espaçadas, né, mas será que... E tem hora que realmente dá um espaçamento assim maior, né, mas enfim. Aí eu liguei pra Iris e ele falou assim, não, tô indo aí. Daí eu falei assim, acho que eu não vou fazer na minha toa, não. Sabe aquela questão de alarme falso, né, de trabalho de parto, tinha medo disso, né. Mas aí ela chegou, era por volta de umas 4, quase 5 horas, preparou ali o ambiente em casa, né, eu queria ficar o máximo em casa pra chegar lá ganhando, né, pra não correr o risco de... né, ter que passar ali por uma cesárea, alguém por algum motivo, chegar já parindo, né? Então a gente ficou ali, né, como eu te disse, toda mulher merece uma doula, como a Iris fala, né? Foi muito diferente, né? Ela ali me ajudava com as massagens, o ambiente. E a gente foi indo, né? Até que por volta daí de 6 horas da manhã as crianças estavam dormindo ali em casa ainda e precisava levar elas na minha sogra. E também a gente teve umas interferências, né, Iris? O carro quebrou, tive que voltar pra Arapongas. No meio de tudo isso, a Iris era bem de manhãzinha e eu falo assim, eu acho que Deus cuida de tudo, porque daí a Iris precisou voltar aqui para Arapongas e eu fiquei em casa com meu esposo, e isso era umas 8 horas, aí eu lembro que meu esposo falou assim, eu acho que eu vou ir pro hospital, porque meu esposo, de certa forma, ele tinha assim uma preocupação por conta do coraçãozinho que alterou da Kiara, ele tinha um pouco de medo, assim, ele falou, você acha que eu vou ir pro hospital? E eu falava assim, então, pelo que eu tô vendo, eu acho que eu não tô muito ainda dilatado mesmo, porque tem hora que tá espaçando, mas tá doendo, tava doendo, tinha umas prolongadas. Só que daí nisso, quando a Iris voltou ali na cidade, ela não, o carro dela estragou e não tinha como ela chegar até em casa. Aí meu esposo falou assim, não, vamos pro hospital. Daí nisso a gente pegou, né, por volta de umas 8, 9 horas, e a gente foi... Carol, vou te interromper de novo. Vamos trazer uma convidada especial aqui que tá querendo a mamãe. A gente já vai aproveitar e apresentar ela pra vocês, que é a Giana. Sim. Pega lá a Giana pra nós, Tainara. Tá querendo o colinho da mamãe, programa gravado assim com mãe, é assim mesmo, gente, né? Os filhos querem aparecer também. É a bebezinha, eu acho, mais cabeludinha que eu já vi. Já dá pra fazer penteadinho. Estão lindas. Oh, meu Deus. Olha lá, vamos falar oi pras pessoas? Fala oi. Eu tô querendo um PT, né? Mamãe tá bom de acabar de falar. Não tem problema nenhum. Depois que a gente vira mãe, a gente precisa fazer tudo com eles, né? Sim.
Aí a gente pegou, saímos de casa pra encontrar a Iris e ir pro hospital. Aí fui sentindo aquelas contrações no carro, né? Tava dolorosa, né? Normal ali, né? Mas sempre oferecendo. Eu fiz um caderninho com tudo que eu queria oferecer. Isso também é muito importante. Porque aquela dor, ela vai vir e não vai ser à toa. Porque hoje em dia, às vezes, as mulheres também têm medo do trabalho de parto. Sim, é um momento ali difícil, né? Que dói. Mas se você entender por que você está passando por tudo aquilo, né? Por isso que eu falo, o retiro que eu vivenciei foi muito importante para mim. Então eu estava realmente assim preparada, né? Com a graça, pela graça de Deus para viver aquilo. Então todas as contrações, né? Ali no momento que a gente ficou em casa, eles me ajudavam, ela tentava, lembra de oferecer, né? Trabalhar a respiração. Então a gente chegou no hospital e daí eu lembro que a Iris falou bem assim, né? Não vamos se prender ao tanto que você estiver dilatada. E eu tava assim, sei lá, tô sentindo muita dor, mas ao mesmo tempo, às vezes, não tá assim muito concentrada, não tem nem noção do quanto que eu estou dilatando. Mas enfim, a gente chegou lá, aí por um momento parecia que você não ia poder entrar comigo, daí a gente tentou, né? E daí deu certo aí, porque daí normalmente a mãe tem que entrar sozinha, o acompanhante só entra depois do internamento. Então isso também é muito importante, gente, porque daí eles deixam a doula entrar, ficar ali. Então ali daí a primeira coisa que faz é o cardiotopo, então ela já me ajudou a movimentar ali. Eu tentei, por mais que estava sentindo dor, não estava conseguindo se alimentar. Tentei ali empurrar uma bananinha e tal. Fiz o cardiotopo, estava tudo bem. E um fato muito interessante, gente, que como eu pedi realmente me abandonar em Deus, naquele momento, assim, eu não estava mesmo preocupada com o médico, com a enfermeira, porque durante toda a gravidez, até aquele marco ali das 32 semanas, eu me preocupava muito com o médico que fosse estar de plantão, né? Então foi tudo muito tranquilo, o médico fez o toque, eu estava com 6, fiquei tranquila, né? Assim, por mais que às vezes eu achava que eu já estava um pouco mais, por conta de estar sentindo dor desde quinta, né? Mas são as fases normais. Eu lembro assim que a única coisa é que minha mão, meu pé formigava muito e eu fiquei com um pouco de medo de estar de pressão alta. Daí a Iris foi, a enfermeira mediu a pressão, mas estava tudo bem. Então, daí deu um internamento, né? Eu já estava mesmo em trabalho de parto e foi ali. A Iris preparou ali no quarto, a gente subiu escada, desceu umas escadas, passamos pela capela. E foi indo. Daí, de certa forma, como quando eu fui trabalho de parto do Tomás, eu internei com 5 e eu fiquei a noite toda praticamente em trabalho de parto, eu pensava assim, que poderia ser que ela nascesse só, tipo, bem no final da tarde. Aí tem hora que eu pensava assim, nossa, né, acho que vai ser um pouquinho mais demorado, eu pensava assim, né. E aí eles falavam assim, olha, mas quando a gente entrega, assim, mesmo que cada contração oferece, né? Às vezes Deus permite que a gente sofra um pouco mais, né? E realmente eu via sentido em cada aquela contração, tinha anotado certinho. E daí durante até o primeiro momento a gente ficou num quarto e foi pra mim muito importante ficar naquele quarto que eu fiquei, porque foi o quarto que eu fiquei uma noite e um dia, angustiada ali na época quando foi a Kiara, né? Porque eu cheguei a tentar induzir, mas aí, enfim, não deu certo, acabei indo pra cidade. Foi importante eu ter ficado um pouco, porque eu fiquei só um pouco naquele quarto, daí eles transferiram a gente para outro quarto e a gente conseguiu ficar sozinhos, né? Só a gente, porque não tinha mais mulheres em trabalho de parto. E as músicas, né, ajudavam, fiquei ali no chuveiro. Aí por volta, assim, de umas 11 horas, 11 e pouquinho, eu acredito, o médico veio, fez o toque novamente. Aí tava de 7, mais ou menos, pra 8, né? E daí ele até falou, né, se não nascesse até por volta de 1 hora, que ia ter que fazer uma pequena intervenção, né? No carta ele não falou assim, mas falou assim que estourar a bolsa, porque não tinha estourado a bolsa, pra agilizar, né? Pra agilizar. Mas o Max, que é o pai, ele já tinha dito, ele falou assim, não, a Giana vai nascer... A gente chegou no hospital, era 10 horas, ele falou, a Giana vai nascer meio-dia. E a Tainara falou assim, Max, não é assim, né? Eu tô com 6 centímetros, vai demorar, né? Eu falava, porque do Tomás eu internei, tipo, era 9 horas da noite com 5 e nasceu só 6h17 da manhã. Mas assim, cada parto é um parto,
Cada um vai ser uma história. Aí o Max sempre falava isso pra mim, né? Não, o médico vai precisar. Daí, quando o médico saiu, né? Aí eles falaram assim: ai, tomara que não precisa estourar a bolsa, porque é uma intervenção. E eu também queria que fosse o mais natural possível, né? Mas ali, talvez, né? Médico de plantão, não sei se a gente conseguiria, né? Abarrar ele, né? Mas enfim, o Max falou assim: não vai estourar, não, né? Vai dar tudo certo. Vai nascer meio-dia. Daí nisso chegou o almoço, eu tentei almoçar, mas não rolou, né? Acabei passando mal. Aí, de certa forma, eu tava um pouquinho cansada nesse momento, tentei deitar, mas deitado não vai, né? Aí foi quando a Iris falou assim: você quer ficar de 4 apoios na cama com a bola? Aí eu. Que era a posição que a Tainara na gravidez toda falou: não, eu quero ter a Giana nos 4 apoios. E assim, aquela questão de se abandonar em Deus mesmo. Ela ainda falou assim: você sabia que já estava perto de nascer? Até aproveitar para te contar. Não, eu não sabia que estava perto de nascer. É porque assim, a hora que tocou o sino da igreja, que deu meio-dia, eu falei: cara, a responsabilidade espiritual de um pai e de uma mãe é muito forte. E o Max falou que vai nascer meio-dia, então já tocou o sino do meio-dia, vamos ficar preparados porque pode acontecer, né? Sabia que talvez poderia demorar, mas eu confiei. Eu falei: não, vou confiar na palavra de pai. Sim, porque ela mandou ficar de 4 apoios, eu falei assim: mas eu vou ficar aqui A tarde inteira, né? Vou ficar aqui a tarde inteira até nascer, porque se tem uma coisa que foi realmente, né, diferente é que às vezes ela dava umas pequenas espaçadas, né? Eu pensei assim: não tá perto expulsivo, porque não tá bem pertinho. Só que quando elas iam, elas ficavam mais de 1 minuto. Então tinha ali uma certa lógica, né? Aí eu sei que a Iris me colocou lá, né? Você não me colocou, né? Falou se eu queria ficar, e eu fiquei. Daí meu marido foi fazendo massagem. Daí nessa hora eu sei que o negócio foi ficando um pouco feio. Daí eu falei assim: mas será que vai ser agora, né? Porque imaginei que não ia. Quase quebrou meus dedos. Gente, porque daí começou a vir umas bem forte, que a hora que eu fiz assim, acho que a sua aliança me apertou. Falei: não, espera, deixa eu tirar a aliança. Falei: pode apertar, só deixa eu tirar a aliança, que tava esmagando. Eu sei assim que foram ficando as contrações mais dolorosas e prolongadas. E daí eu sei que de repente já tava assim: você tá podendo fazer força? E eu nem sabia, assim, sabe? Eu sei que daí foi um momento assim que realmente foi amor de Deus ali, gente. E aconteceu, por causa que daí aquela enfermeira tinha saído da sala, né? E daí o Max, que eu acho que viu, né? Foi. E daí o Max pegou e falou assim: não, ela tá aqui, os Eu tô vendo o cabelo dela. Aí o Max foi atrás da enfermeira, a gente tava ali na sala do a gente tava no quarto ainda, né? A gente nem chegamos aí pra sala do parto. E daí foi quando eu falei assim: nossa, é agora mesmo. E eu nem acreditava, assim, que já tinha, né, dado ali um momento. E foi assim, e ela nasceu ali, na posição, tudo, né? Olha, se a Iris não tivesse falado, né? Ela realmente. Foi Deus preparou tudo, gente, Sim. porque realmente todos aqueles medos que eu tinha, eu estava totalmente abandonada. E foi um parto, assim, perfeito. Foi extraordinário. Maravilhoso. Faz poucos dias, tem horas assim que eu não acredito que eu vivi tudo aquilo. Na hora que ela nasceu, que eu sentei na cama, que eu peguei ela, assim, sei lá, parecia que eu tinha sonhado e acordado. Daí aí foi bem ainda com a música Determinada Decisão, né, do Juninho Cassimiro. E assim, foi extraordinário, gente. A gente, né, se puder, contrata uma equipe. Eu tenho esse sonho ainda no meu coração, num próximo filho que Deus nos der, né, de ganhar uma banheira. Assim, sou bem apaixonada por essa questão de parto. Mas assim, confie em Deus, se abandone em Deus, porque foi maravilhoso. Eu viveria tudo aquilo novamente, né, do jeitinho que foi, com cada cuidado de Deus. E tudo que é nosso está no coração de Deus. E se abandonar em Deus faz toda a diferença. Não adianta a gente confiar em homens, né, na gente, que a gente vai conseguir. Que Deus tem o melhor para cada um de nós. Basta a gente confiar e se abandonar mesmo. E saber que, independente de ter uma experiência positiva ou não, saber ressignificar isso mesmo. Sim. Então, assim, saber que você tem a oportunidade de viver diferente numa próxima gestação. Eu hoje só sou doula porque eu tive uma experiência muito negativa no parto do Theo. Então, eu falo que Deus permitiu para que eu pudesse, para que esse sonho pudesse nascer no meu coração. Talvez se eu tivesse tido um parto
perfeito, eu não teria tido outro filho na intenção de que fosse diferente, talvez eu não fosse dona, não estaria vivendo o que eu vivo hoje. A Tainara, talvez se o parto da Kiara tivesse sido de outra forma, talvez a Giana não estivesse aqui, não teria se aberto para que Deus enviasse mais uma nova vida. Então saber que tudo aquilo que nós passamos é permissão de Deus e saber ressignificar aquilo. Então quero agradecer muito, muito, muito a sua presença por estar aqui nesse primeiro programa. É uma alegria muito grande receber vocês, a Giana, né? Eu sou apaixonada pela sua família, apaixonada pelos seus filhos, pela tua vida, e só tenho a agradecer mesmo por ter participado desse momento com você. Quero agradecer também a você que assistiu esse programa inteiro, dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, agradecer aos nossos patrocinadores, o Dom Bosco, a Canaã, a Fábrica dos Sonhos, que é um buffet de festa infantil maravilhoso. Também vai ter desconto para quem falar que viu no podcast, né? É só falar com a Andrea. E na Canaã, eles disponibilizaram uma bolsa maternidade, olha que legal, pra gente sortear nesse primeiro programa. Então, lá no nosso Instagram vai estar certinho as regrinhas de como participar desse sorteio. Não importa se for menina ou menino, eles vão entregar a bolsa de acordo com o sexo do teu bebê. Então, mesmo que você não esteja gestante, quiser presentear alguém, participa do sorteio. E envia, né, esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a história da Tainara. E nos próximos programas a gente vai estar aqui também. Semana que vem a gente vai ter a Regiane, vai falar para nós sobre a maternidade dela. Ela tem 5 filhos, 4 foram de via adotiva e uma filha foi biológica, então é uma história assim incrível. Tô doida para conhecer e espero que vocês estejam com a gente aqui semana que vem. Muito obrigada por participar com a gente. Esse foi o Papo de Mãe. Tainara, obrigada. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família. Amém. E Deus abençoe todos vocês. É isso. Amém. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.